Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Bem-vindos. Nós temos louvado e engrandecido o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele abriu esta porta de oportunidade para sermos voz de Deus e um canal que você possa receber da parte dele, do Senhor Jesus Cristo, aquela força para viver, aquela coragem para vencer. Você sabe que o grande drama da humanidade não é a depressão ou a angústia ou a ansiedade. O pior problema de um ser humano é quando ele é dominado pelo medo. Há pessoas que têm medo de vencer na vida, têm medo de fracassar, têm medo do futuro. E este medo vai bloqueando a vida. Eu tenho um amigo que começou a ter bloqueios nas artérias do coração e teve que colocar um stent, ele teve que abrir as suas artérias para que o coração voltasse a ter um fluxo de sangue normal e não houvesse falência. Eu estou aqui hoje exatamente com esse objetivo, de abrir essas artérias para que o fluxo de Deus chegue à sua vida e você não as bloqueie com medo. Há pessoas que estão começando esta semana já dominadas pelo espírito de medo. E eu às vezes ponho-me a perguntar, por que razão as pessoas bloqueiam a vida, deixando que o medo as domine, as oprima e feche as artérias e bloqueie e impeça o fluxo na sua vida? É porque as pessoas não conhecem exatamente o que significa o amor de Deus. E hoje eu quero começar a semana desbloqueando as suas artérias espirituais, não deixando mais que o medo te domine. Um homem com medo, ele se acovarda. Um empresário com medo, um governante com medo, um pastor, um chefe de família dominado pelo medo, ele está paralisado. Há pessoas que nunca tiraram a carteira de habilitação porque têm medo, nunca andaram de avião porque têm medo. E nós precisamos de saber que Deus nos ama e que se nós acreditarmos neste amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas acreditar realmente, nós temos que acreditar. Você tem que acreditar que Deus te ama, neste amor, desde que você se levanta até você se deitar. Quando você está trabalhando ou quando você está em casa. Quando você está com os amigos ou quando você está sozinho. Isso é muito importante. Entender a respeito do amor de Deus é talvez a resposta que vai afetar mais a sua vida. Vai mudar a forma como você interage com Deus, com a sua família, com o próximo, com você mesmo. Você sabe que enquanto eu fui um religioso, eu era apenas um católico, apostólico romano, a minha relação era uma relação de cinzas, uma relação com uma imagem, um ídolo, uma cruz com uma imagem,
um túmulo com uma pessoa feita de gesso lá dentro, quando a minha relação era uma relação apenas visual, algo que eu olhava com os meus olhos e estou aqui diante de uma imagem, eu não compreendia o amor de Deus. Até que, numa experiência dramaticíssima, num acidente, quando eu era do exército em Angola, e que me tornei um verdadeiro legume sobre uma cama de hospital, com múltiplas fraturas, com pernas esfaceladas, ossos destruídos. Quando eu ouvi e vi, às vezes, nos olhos do médico, dos médicos, aquele sobrolho que mostrava a incapacidade e a limitação humana para resolver aquele problema, é que eu descobri o que era, quem era e como era verdadeiramente o amor de Deus. Isso deixou a minha vida relaxada, tranquila, segura, porque o amor de Deus não é o amor dos homens. Os homens dizem, eu te amo, e no dia seguinte traem. Ah, você é a pessoa mais importante do mundo, e no dia seguinte te vira as costas. É o chamado amor de macaco. Você já teve essa experiência? Se você já foi ao jardim zoológico, você já teve essa experiência. Você atira o amendoim para dentro da jaula do macaquinho e ele fica super feliz. Se você não atira o segundo, ele pega e te atira uma pedra. É assim o amor humano. Mas olha o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. 1 João 4, 7 a 10 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ora, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Então, quando eu comecei a entender o quanto Deus me amava, o quanto eu era importante para Deus, o quanto realmente era a fidelidade de Deus, um selo de garantia, isto tudo era parte do grande amor de Deus por mim e por você, eu passei não só a ter uma relação perfeita com Deus, mas depois com a família, com os amigos, comigo mesmo. Porque a primeira coisa que esse amor de Deus me garantiu é que eu não deveria de ter medo de nada na vida. Não poderia ter medo de nada, porque o medo iria bloquear. O medo é a fé no diabo. O medo é a fé no inimigo, naquele que a Bíblia diz que foi amarrado. É você acreditar que o mal é maior do que o bem. É você acreditar nessas propostas diabólicas que estão aí diariamente chegando às nossas casas. Imagine você, se você substitui o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, vem uma pessoa pública e diz, não, eu sou Deus, e apresenta-se um homem, uma mulher dizendo, eu sou Deus. Eu é que tenho a verdade para a sua vida, eu é que tenho, se você me pedir, eu lhe dou. Uma pessoa humana, que é pó, que não vale nada, às vezes pessoas que têm uma origem duvidosa, uma vida espiritual cheia de equívocos, vêm a público e tentam substituir o amor de Deus. O amor de Deus é insubstituível. Não se pode viver longe desse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer que Ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Apóstolo, e quando a pessoa não confia no amor de Deus? Há algum sinal que está provando que a pessoa não confia no amor de Deus? Quer ver um dos sinais?
Quando, por exemplo, a pessoa acusa Deus no meio dos desafios, no meio das crises, às vezes de uma doença, de um luto, de uma perda. Porque é muito fácil, quando tudo está bem, você dizer, eu amo a Deus, eu acredito no amor de Deus. Mas quando chegam os desafios da vida, há muita gente que diz, por que que Deus deixou que isto me acontecesse? Onde está Deus? Você sabe que quando tive o acidente, e eu estou relembrando isto porque já tem 40 e poucos anos, mas como isto é parte da minha mensagem transformadora de vida, eu tenho que sempre lembrar isto na igreja, nos meios de comunicação. Muitas vezes, ainda no leito do hospital militar, eu às vezes dizia isto aqui, não foram poucas não, foram muitas, como diz o português. Eu dizia, mas por que que Deus permitiu que eu tivesse este acidente tão duro e os meus irmãos que nunca foram religiosos, nunca foram à missa, nunca fizeram uma novena, nunca foram a uma procissão, estão aí vivendo ao Deus dará, nada lhes acontece. Eu estava no fundo pensando assim, eles são merecedores do bem e eu não. Eu estava deixando o medo me dominar. Até que eu conheci o grande amor de Deus. E o amor de Deus é a segurança. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei que por causa do amor de Deus, a minha vida está garantida. O meu futuro está garantido, não só na vida física, como também na vida eterna. A minha salvação está garantida. Não há salvação em nenhum outro. Então não fique dando ouvidos a pessoas que vêm a público e dizem, não, eu sou a deusa tal, eu sou o Deus tal. Isso aí é o diabo que está fazendo confusão na tua cabeça. Não existe deusas, não existem deuses. Existe um único Senhor Deus que se chama o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você descansa no amor de Deus, sua vida é tranquila. Ele é o juiz das nossas causas. Ele é o nosso advogado, é o paracleto, Ele é o nosso intercessor, Ele é o protetor, Ele é o provedor. Isto tudo está baseado no verdadeiro amor de Jesus Cristo. No livro de Marcos 4, fala de uma tempestade. Diz assim a palavra do Senhor, naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, versículo 35, passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sob os travesseiros. Ele o despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eu vivo como líder de uma grande missão profética e evangélica e cristã há muitos anos. E eu sei que é parte da vida, do dia a dia das pessoas e dos ministérios, do empresário, do político, do chefe de família. Em alguns momentos, tempestades se levantam, ventos fortes se levantam. É nestas horas que nós temos que aprender que Deus não falha. Não falha. Às vezes, aparentemente, Ele está dormindo, né? Nós pensamos, puxa, mas por que eu? Porque Deus não fez, porque Deus deixou. Assim como os discípulos reagiram quando começou a tempestade, eles disseram, Senhor, você está dormindo. Você não se importa que pereçamos.
E Jesus disse, calma, gente, eu estou aqui no barco. Eu sou o Senhor, eu estou com você. E eu entendi, vou lhe dizer isto humanamente e espiritualmente, eu entendi que as tempestades são problemas para Deus resolver, solucionar. E olha que durante 42 anos, eu já passei por inúmeras tempestades. Eu não solucionei uma única. O Senhor solucionou, acalmou os ventos, quebrou as ondas. Porque há coisas que dependem somente de Deus. Por isso é que nós dizemos na igreja, Deus está no controle. É muito importante você saber disso. Tiago, o irmão do Senhor, ele diz no capítulo 1 do livro de Tiago, algo que eu gosto muito, leio frequentemente e medito nesta palavra, que diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, se lhe há concedido. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que Deus espera de mim? A minha fé, a minha confiança. Eu não posso ser uma pessoa inconstante, porque quando a nossa fé é provada, sabe o que acontece? A nossa resistência cresce, ela desenvolve, ela se aperfeiçoa. Agora, a Bíblia diz, se você for um homem de dúvida, você é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele diz, não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque é ânimo dobre, inconstante. Então eu queria começar esta semana já encorajando você a não ser uma pessoa de ânimo dobre, não deixar essa inconstância. E a fé em Jesus, que só está em Jesus e que é de Jesus que nós recebemos, é que faz com que eu não deixe o medo me dominar, porque os discípulos que estavam lá no barco foram dominados pelo vento, pelas ondas e pelo medo. Jesus disse, você não tem que ter medo, eu estou aqui no barco. Então, meu amado, não divida a sua lealdade entre Jesus e as ondas e os ventos. Eles podem soprar forte. Então, se nós não formos leais totalmente, fiéis totalmente a Jesus, nós não podemos esperar nada dele. Porque o mundo, essas ondas que o texto fala de instabilidade, são constantes na vida, no dia a dia. Mas Jesus é a nossa rocha. Não permita mente dobre, não permita pensamentos inconstantes, confie. O amor de Deus lhe dará vitória sobre cada obstáculo da vida. Cada obstáculo. Confie, acredite. O amor de Deus é a coisa mais importante na fé, na teologia, na relação com Deus, com o próximo, conosco, com a família. É o fato mais importante. Tudo que eu sou pelo amor de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu confio nesse amor de Deus. Ah, mal de mim se não confiasse. Eu acredito nesse amor de Deus. Paulo disse isto quando escreve aos Romanos, ele diz, olha, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem espada, nem fome, nem nudez, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto prova o quê?
a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Quantas vezes a pessoa põe em causa, eu perdi a salvação, como se a Bíblia dissesse que qualquer coisa nos separa do amor de Deus. Pastor, isso é uma pessoa evangélica errar muito feio, mesmo assim Deus a ama. Ela vai passar por disciplina, correção, açoite, mas o amor de Deus... Aliás, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus ama o que disciplina e disciplina aquele que Ele ama. Deus não cuida dos bastardos, Deus cuida dos filhos. E se uma pessoa passa pelas tramas da vida e não entende que isto é a disciplina de Deus, ela na realidade não é filha de Deus. Então vamos pensar juntos em conclusão. Deus nos ama, o amor de Deus é eterno, é infalível, é seguro, Ele está no controle da nossa vida e independentemente das circunstâncias, nunca diga ou acuse Deus. Às vezes há pessoas, diz o livro de Malaquias, que usam até palavras duras para com Deus. Nunca. Senhor, eu creio no Teu amor. É este amor que me fez chegar aos 42 anos de vida evangélica, 38 anos de vida ministerial, em absoluta e perfeita vitória. Porque o amor expulsa o medo. O medo paralisa. Não é a ansiedade, nem a depressão, nem a angústia. É o medo. Então hoje, as artérias da sua vida espiritual foram totalmente liberadas, livres, para que o amor corra e você possa ter paz, segurança, alegria de vida. Esse é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Hoje é segunda-feira e nós estamos nos preparando para uma grande noite de oração. Logo à noite, às 7h30 da noite, aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá 320, bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, BRT da Pinto Teles e da 28DP. Os 10.000 metros mais sagrados do Brasil, aonde se reúnem centenas de pessoas, milhares de pessoas que exaltam, glorificam, bendizem e oram ao Senhor Jesus Cristo. Nosso telefone 30 17 90 90. Bispo André, Bispa Cristiane, esse time de guerreiros valentes, espirituais, convidam você para esta noite. Entre em contato conosco, vai ser bom. Deus vai operar na sua vida. 30 17 90 90. Estamos terminando o programa. Eu espero que o medo tenha saído da sua vida definitivamente. Paz, paz, gloriosa paz. Amém? Vamos lembrar-lhe que esse programa existe pela vontade de Deus e o apoio inconteste de uma igreja, de um povo cooperador da Igreja Cristo Vive, que dá o seu suporte com os seus dízimos e ofertas para que nós possamos estar aqui nas mídias sociais. A minha gratidão eterna à família Ambrósio, Rodrigo e Fabiana Ambrósio, que são coluna e baluarte desta estrutura. Eles são os proprietários do mercado Turbomil, em Vila Emil Mesquita, e nós sempre dizemos ao povo da Baixada, não invista para as suas necessidades em outro lugar, invista onde Deus abençoa, é lá no Turbomil. Minha eterna gratidão ao meu querido filho, Rodrigo Ambrósio e Fabiana, em nome de Jesus. Louvamos a Deus, estamos terminando o programa. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado à Igreja Cristo Vive, aqueles que ligarão hoje, dirão, olha, eu quero colaborar, eu quero investir nesta terra fértil desse programa. 30 17 90 90, ligue para nós, em nome de Jesus. Louvo o Senhor por poder hoje e sempre, porque este é o meu chamado, ser um instrumento que libera as vidas para que vivam de forma vitoriosa. Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos a todos, graça e paz. Viva
a melhor semana da sua vida sem medo. Em nome de Jesus. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.